Livro 7. O pesar agoniava o rei Sudodana durante esses longos anos, e no meio de sua corte de senhores sáquios chorava a voz e a presença de seu filho. O pesar agoniava também a doce Yasodhara, que durante esse longo tempo não conheceu nenhuma das alegrias da vida, enquanto viúva do seu senhor e amo. E cada vez que haviam ouvido falar de uma anacoreta que havia sido visto em países longínquos por pastores cameleiros ou por mercadores que o incentivo da ganância conduzira por afastados caminhos, os mensageiros do rei partiam e regressavam, contando que haviam visto santos ascetas solitários, sem morada, porém não traziam nenhuma notícia daquele que havia sido o coroamento da pura raça Kapilavastu, a glória e a esperança de seu monarca e único amor da doce Yasodhara, e que apesar de tudo partira para longe, esquecido, muito mudado, talvez morto. Porém, num dia de estação vazanta, quando as gemas argênteas brilhavam sobre as mangueiras e toda a terra estava revestida de um manto primaveril, a princesa estava assentada perto do claro rio do jardim, brilhante como cristal, guarnecido de lótus, cujo espelho límpido refletia tão a miúdo nos tempos felizes já passados, suas mãos enlaçadas e seus lábios unidos num beijo. Suas pálpebras estavam fatigadas pelas lágrimas, suas tenras bochechas flácidas e graciosa, curva dos seus lábios contraída pela dor. Seus cabelos de brilhantes reflexos estavam ocultos e nus, como usam as viúvas. Não trazia nenhum adorno e nenhuma joia prendia seu vestido de luto, tosco e branco, cruzado sobre o peito. Seus pezinhos delicados se moviam lentamente e com dificuldade. Eles que, em outros tempos, tinham a agilidade dos da gazela e a ligeireza da pétala da rosa, levada pelo vento quando a voz de seu esposo a chamava. Seus olhos, essas lâmpadas do amor, que outrora pareciam raios de sol, brilhantes no seio da profunda obscuridade, agora opacos e vagando ao acaso, apenas se davam conta das maravilhas da nascente primavera. Tão baixo tinham as pálpebras sedosas, com uma das mãos segurava um cinto adornado de pérolas, ou de Siddhartha, que guardava como um tesouro, desde a noite de sua partida. Ah, noite cruel, mãe dos dias de aflição, quando o amor profundo foi tão implacável para o amor como este, que desdenhou reduzi-lo aos limites da vida. Com a outra mão, conduzia seu filho, uma criança de formosura divina, prenda deixada por Siddhartha. Chamava-se Raul e tinha então 7 anos. Caminhava alegremente ao lado de sua mãe, com o coração contente, por ver abrir-se sobre o mundo as florações primaveris. Detiveram-se perto dos lagos, cobertos de lótus, e Raul ria para seus reflexos, lançando arroz aos peixes azuis e vermelhos, e ela, olhando com seus olhos tristes as gralhas de rápido voo, suspirou: ó criaturas aladas, se em vossas viagens virdes o lugar onde meu amado Senhor está oculto, dize-lhe que Yasodhara está pronta para morrer, a uma palavra de sua boca, a uma carícia de sua mão. Enquanto a mãe suspirava e a criança brincava, algumas das donzelas da corte vieram pressurosas e lhe disseram: grande princesa, entraram pela porta do sul 2 mercadores de Hastinapur, chamados Tripusha e Baluk, homens de importância que vieram das praias do mar tempestuoso e que trazem maravilhosos tecidos bordados a ouro, folhas flamejantes de aço dourado, vasos cinzelados de cobre, marfins, especiarias, ervas e pássaros desconhecidos, tesouros dos povos longínquos. Porém, trazem uma coisa que sobrepuja todas, porque o viram, ele, o teu Senhor, nosso Senhor, a esperança de todos os países, Siddhartha. Viram-no face a face e o adoraram, inclinando suas frontes até o chão, e lhe ofereceram presentes. Ele se tornou, como havia predito, um revelador da sabedoria, honrador por todo o mundo, santo e prodigioso, um Buda que liberta os homens e salva todas as criaturas com doces palavras e uma compaixão imensa como o céu. E, segundo dizem, ele se dirige para esses lugares. Então,
O coração de Yasodhara saltou de alegria e seu sangue correu mais depressa em suas veias, como as águas dos Ganges, quando começaram a fundir-se as primeiras neves da montanha. Levantou-se, bateu palmas e começou a rir, com os olhos banhados de lágrimas. Oh! Gritou. Fazei com que venham depressa e se aproximem do meu purdá, porque meus ouvidos têm sede, como uma garganta seca, de beber suas notícias benditas. Introduzi-os e diz-lhes que, se for exato o que dizem, encherei seus cinturões de tanto ouro e pedras preciosas que os reis os invejarão. Vinde também vós, minhas jovens, porque tereis nessa ocasião recompensas, se é que os presentes podem exprimir o reconhecimento do meu coração. Chegaram os mercadores ao Palácio do Prazer e adiantaram-se a passos lentos por seus dourados caminhos, com os pés descalços, no meio das jovens que os olhavam, e maravilhavam-se com os esplendores daquela corte magnífica e sem par. Quando chegaram em frente ao purdá, ouviram uma voz terna e cheia de ansiedade, trêmula e melodiosa, que lhes perguntou: vindes de muito longe, honrados senhores, vistes meu senhor e o haveis adorado, porque se tornou um Buda, honrado pelo mundo inteiro, santo e libertador dos homens, e está a caminho para estes lugares? Falai, porque se assim é, serei os amigos de minha casa, bem-vindos e amados. Tripusha respondeu: vimos esse mestre sagrado, ó princesa. Prosternamo-nos a seus pés, porque ele, que era um príncipe, tornou-se maior que o rei dos reis. Debaixo da árvore Bodhi, às margens do Palgu, realizou-se por ele a obra que deve salvar o mundo. Ele, que é o amigo e o príncipe de todos os homens, que é teu, sobretudo, nobre dama, cujas lágrimas valeram ao mundo o consolo da palavra do mestre. Escuta, ele está bem, como um homem que está acima de todos os males, livre, como um Deus, de todas as misérias humanas, radioso como a verdade que acaba de aparecer, dourada e deslumbrante, quando passa de cidade em cidade pregando os nobres meios que conduzem à paz. Os corações dos homens seguem seu caminho, como se juntam as folhas ao sopro do vento. Como o gado segue aquele que sabe onde se acham as pastagens. Nós mesmos ouvimos com respeito, perto de Gaia, no verde bosque Tirnica, suas palavras maravilhosas e o veneramos. Estará aqui antes das primeiras chuvas. Assim falou, e Yasodhara, sufocada de alegria, mal pôde responder. Sede felizes agora e sempre, dignos amigos, vós que trazeis tão boas novas. Porém, quanto a essa grande obra, sabeis como se realizou? Então, Bauluk contou, segundo o dizer da gente do vale, a história daquela noite terrível de lutas, quando se obscureceu o ar com sombras diabólicas, tremeu toda a terra e as águas cresceram movidas pela cólera de Mara. Disse também como apareceu esplêndida e radiosa a aurora, com as esperanças que nasciam para os homens, e como foi encontrado o Senhor regozijando-se sob a sua árvore. Porém, disse ele, o fardo da libertação, durante vários dias, descansou sobre o seu coração, como uma carga de ouro, porque era preciso fazê-lo escapar a todas as tempestades da dúvida, para levá-lo, sem dano, às praias serenas da verdade. Porque, como pensou Buda, os homens que amam seus pecados e se comprazem e bebem 1000 fontes de erro, não têm nenhum entendimento para ver, nem energia para romper o laço carnal que os liga. E como poderiam receber os 12 nidanas? Os 12 nidanas são as 12 condições da existência que se encadeiam pela lei de causa e efeito. A comprovação fundamental é que a dor é inerente ao ser. A causa da dor é o nascimento, a causa do nascimento é a concepção, a causa da concepção é o desejo. Este provém da sensação que tem por causa dos sentidos. Estes têm por causa a forma expressa pelo nome, que tem por causa o entendimento. Este tem por causa os conceitos, causando por sua vez a ignorância, a vidya, donde se conclui que é preciso suprimir esta última para alcançar a felicidade. E a lei que liberta todos, contudo, nova e estranha para eles, para poderem se aproveitar dela, como o pássaro engaiolado às vezes se afasta de porta aberta. Não teríamos gozado das vantagens da vitória se nesta terra sem refúgio Buda, que encontrou o caminho, o tivesse julgado demasiado árduo para os pés mortais e houvesse passado sem ser seguido por ninguém.
Assim, pois, nosso Senhor, em sua compaixão, refletiu. Porém, nesse momento ressoou uma voz tão dilacerante como o grito da angústia, como se a terra gemesse sobre as dores do parto. Seguramente estamos perdidos, minhas criaturas e eu. Logo, depois de um silêncio, o vento do oeste, num suspiro, murmurou esta súplica: o Ser Supremo permite que seja divulgada a tua grande lei. Então, o mestre pousou seus olhares sobre as criaturas e viu quem ouvira e quem era de esperar que escutasse a lei como o sol ardente que doura os lagos cobertos de lotos, e vê quais os botões que estão próximos a se abrirem a seus raios, e quais os que não saíram ainda de suas raízes. Disse então, sorrindo divinamente: sim, vou pregar, que aprendam a lei aqueles que ouvirem. Depois, disseram eles, atravessou as montanhas e foi a Benares, onde instruiu os 5, mostrando-lhe como devem ser destruídas a vida e a morte, e como o homem não sofre outro destino, senão o que ele criou por suas ações passadas, nem outro inferno a não ser o que ele próprio fez para si, que nenhum céu é bastante elevado para os que venceram suas paixões. Isso aconteceu no 15º dia de Váxia. Depois do meio-dia, naquela noite, a lua foi cheia. Então, entre os rixes, Gaiodínia foi o primeiro a adquirir as 4 verdades e a entrar no caminho. E depois dele, Badraca, Asvagi, Basava e Mahanama. Logo depois, no Parque dos Gamas, o príncipe Azad e 54 gentis homens sentados aos pés de Buda ouviram a palavra bendita do Mestre, o adoraram e o seguiram, porque a paz e a ciência da nova era aberta aos homens nasceram nos corações de todos aqueles que o escutaram, como brotam a verdura e as flores, quando a água corre numa planície arenosa. Esses 60 discípulos continuaram dizendo: foram enviados por Nosso Senhor para ensinarem um caminho, depois que aprenderam a dominar-se e se libertaram de suas paixões, tornando-se perfeitos. Mas aquele que honra o mundo deixou o Parque dos Gamas e Isipatã e dirigiu-se para o sul, para Yashi e o reino de Bimbisara, onde pregou durante numerosos dias. Depois que foram convertidos, o rei Bimbisara e seu povo aprenderam a lei do amor e as regras da vida. Ele deu ao mestre, depois de verter a água nas mãos de Buda, o jardim dos bambus, chamado Veluvana, onde se encontram rios, cavernas e clareiras deliciosas, e o rei mandou colocar ali uma pedra, onde fez gravar a seguinte inscrição: os efeitos e a causa da vida, Tathagata. Tathagata quer dizer aquele que obra da mesma maneira, é um dos nomes de Siddhartha, que indica que seguiu a mesma via de Budas anteriores. Então ele disse: os efeitos e a causa da vida, Tathagata nos ensinou claramente. O que livra do mal da vida, Nosso Senhor nos fez saber. E nesse jardim, disseram, houve uma grande assembleia onde o mestre ensinou a sabedoria e o poder, conquistando todas as almas que o ouviram, como um tal sucesso que 900 pessoas vestiram um traje amarelo semelhante ao do mestre e propagaram uma lei. E eis aqui o preceito com que termina: o mal aumenta as dívidas que devem ser pagas. Evita o mal, faze o bem, conserva teu império sobre ti mesmo. Tal é o caminho. Vou repetir: o mal aumenta as dívidas que devem ser pagas. Evita o mal, faze o bem, conserva teu império sobre ti mesmo. Tal é o caminho. Quando acabaram de falar, a princesa os recompensou com presentes e cumprimentos mais preciosos que as joias. Porém, por qual caminho passa meu senhor? Perguntou ela. Os mercadores responderam: a 60 yojans dos muros da cidade, em direção a Rajragiriha, onde passa o caminho para Sona e as montanhas. Nossos bois, que fazem 8 cós por dia, vieram de lá num mês. Ao saber desta notícia, o rei enviou os gentis homens de sua corte montados em soberbos corcéis, 9 mensageiros separados, e cada embaixador estava encarregado de dizer: o rei Suddhodana, envelhecido pelos 7 anos durante os quais esteve privado de ti, não cessou de procurar-te,
roga-te que voltes para tomar posse do trono e do povo daquele reino que suspira por ti, pois ele teme morrer antes de haver visto novamente tua face. E Asodara enviou também 9 cavaleiros encarregados de dizer-lhe: a princesa de tua casa, a mãe de Raul, deseja ardentemente ver teu rosto, como o terno coração das calêndulas suspira pela lua, como os pálidos botões de azoca esperam o pé de uma mulher. Se encontraste mais do que havias pedido, ela reclama sua parte. A de Raul, porém, sobretudo, reclama tua pessoa. Os senhores Sáquias partiram apressadamente, porém aconteceu que cada um deles penetrou no jardim dos bambus na hora em que Buda ensinava a lei. E cada qual, ao escutá-lo, esqueceu de falar. Não mais pensou no rei e sua mensagem, nem na triste e saudosa princesa. Só tiveram olhares para o mestre. E seus corações, seduzidos, estiveram suspensos dos lábios sagrados que murmuravam palavras cheias de compaixão e autoridade, palavras perfeitas, puras e que iluminavam todas as coisas.